conectados à graça e à paz? Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos estudando o capítulo 3 de Gênesis a respeito da queda do homem. E nós vimos que essa atitude do primeiro homem e da primeira mulher causou uma marca profunda chamada queda do homem e trouxe para toda a humanidade uma queda na vibração da energia da nossa mente. Então nossa mente, que era unida com a mente de Deus, ela se separou. E nós com isso perdemos o paraíso. E eles, com isso, eles criaram aquilo que a gente chama de ego, né? Aquela percepção de si mesmo, que é muito boa, mas com isso a mente humana ficou desconectada com a de Deus e se uniu só a isso. Então esse elemento ego ficou sendo o nosso maior professor, e isso não é suficiente para que nós tenhamos uma vida com Deus. Nossa vida com Deus, uma vida de espiritualidade, ela precisa estar além dessa mente humana, além desse nível do ego. O ego é muito bom para que nós estejamos protegidos, estejamos engajados, envolvidos aqui no mundo, na vida material. Mas na vida espiritual, o próprio Jesus já disse, quando ele diz que aquele que quisesse segui-lo, que tomasse a sua cruz, né, e negasse a si mesmo, esse negar a si mesmo é a negação desse ego, é a negação da visão de si mesmo, para que essa mente possa se transcender e voltar a vibrar na mesma vibração e na mesma sintonia, na mesma frequência da mente crística. Vimos no último vídeo que Paulo, né, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre o primeiro Adão e o último Adão. Então nós vemos que tem aí um intervalo entre o que o primeiro Adão fez, que foi a interrupção, que foi a separação, e o último Adão, que é Cristo, que veio para reconciliar e fazer essa unidade novamente. Então nós hoje, depois de 2000 anos de Cristo ter vindo, nós estamos ainda sem entender o que isso significa. Mas assim, o que significa é que, na verdade, a separação aconteceu na perspectiva do homem. Então, quando nós vemos no capítulo 15 de Lucas, a respeito da parábola do filho pródigo, nós vemos uma história bem parecida com o que simboliza, né, na verdade, a situação da mente humana e a situação da humanidade em relação a Deus. Está em Lucas. Lucas é o único evangelho que fala dessa parábola, e é a parábola do filho pródigo. Capítulo 15, verso 11. Continuou a Jesus a falar, né, sobre essa situação entre a separação, né? O que aconteceu quando nós estamos separados de Deus, né? Então ele fala que a separação, na verdade, é uma sensação de perda, assim, de estarmos perdidos. Então ele fala de uma moeda que foi perdida, de uma ovelha perdida, e fala de um filho perdido. O filho pródigo se perdeu. Então ele conta essa parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, ou seja, olhando para dentro, olhando para si mesmo, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho? Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Por quê? Porque os filhos têm sempre as sandálias nos pés, o anel no dedo, a roupa adequada para aquela família. Então ele tem assim, ele é um filho que pertence. Todos esses sinais são sinais de pertencimento àquela família. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Nessa parábola nós vemos nitidamente essa simbologia, essa figura, essa aplicação voltada diretamente para a situação do ser humano, da humanidade, em relação a esse momento de volta para o céu. Agora, nesses últimos tempos, nós estamos nos preparando para o reino, quando Jesus vai voltar pela segunda vez. Então, quando nós vemos que essa parábola nos chama de perdidos, na verdade isso é uma generalização para a nossa humanidade. É a mesma coisa que estão falando, de falar a respeito da primeira mulher e do primeiro homem. Eles se perderam. Então, tem um caminho de volta. Por quê? Porque o pai dessa parábola, ele estava esperando esse filho. Assim como Deus, naquele momento de separação do homem, ele não se separou do homem. Deus nunca desistiu do homem. Deus, ele sempre quis a reconciliação. Mas esse desejo de se voltar para si, de buscar, como a Eva fala, que aquele fruto, ele foi um fruto que ela desejou. Ela percebeu que daquele fruto ela poderia adquirir sabedoria. Então, na verdade, a primeira mulher e o primeiro homem, eles tiveram desejos, né, de sair mesmo. E eles viveram e realmente depois a gente vê que não vale a pena viver sem Deus. Não vale a pena nós estarmos longe de Deus. E na verdade toda essa teologia, esses conceitos e crenças colocados na nossa cabeça a respeito da separação, do pecado, isso na verdade é somente esse sentido da separação. Quer dizer, o nosso maior pecado foi nos afastar de Deus. Não é que foi, também é ainda. Nosso maior pecado é nos afastar de Deus. Tudo que nos afasta de Deus é, na verdade, um pecado. Então, todas as vezes que nós cometemos coisas que nos afastam de Deus, nós estamos cometendo um pecado. Então, nós temos em Deus os princípios, nós temos as características, os atributos de Deus. Nós podemos conhecer o que Deus pensa, o que Deus quer de nós.
E podemos sim viver assim, como Ele quer, como convém a esse relacionamento. Mas a nossa mente humana, separada, dualista, ela não consegue entrar em unidade. E é por isso que quando Jesus voltar na segunda vez no reino dos céus, para instalar o reino aqui na terra, vão estar aqueles que herdarão o reino através da sua atitude, da sua unidade com Deus. Então é necessário que nós possamos perceber que nossa mente precisa sair desse nível do ego e entrarmos num nível de fundamentos divinos assim. Nós precisamos deixar de ter o ego como professor e buscarmos o Espírito Santo como nosso professor. O próprio Jesus, em João 15, ele fala sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo conhece Jesus como ninguém, sabe tudo que Jesus quer, e ele foi deixado na terra, quando Jesus foi aos céus, e ele foi deixado aqui para estar conosco. Então, quando nós entendemos isso, que nós podemos fazer essa escolha, tem uma escolha errada que é buscar o ego como professor, e tem uma escolha certa que é buscar o Espírito Santo como professor, e como amigo, como consolador, como orientador, como protetor. Então, o Espírito Santo sabe tudo sobre Deus. E ele nos trata, ele nos abraça, ele nos consola nas horas tristes, ele nos chama a atenção, ele nos orienta, ele nos ensina, ele nos modifica. Ele modifica nosso coração, nossos sentimentos. Então, ele vai nos ensinando na rota certa para que nós possamos voltar a Deus e voltar a essa unidade com Deus. E em termos de vibração e de energia, assim, de frequência vibratória. E nos planos de Deus está envolvido e inserido o fim, o tempo do fim. Vai acabar. As coisas não vão estar como o homem sonhou em ficar. Então essa atitude do primeiro homem e da primeira mulher, na verdade foi uma escolha errada. E desse jeito não vai poder ficar. Deus já nos trouxe, quando a gente vê em João 3,16, que Deus deu seu Filho único e gênito para vir aqui na terra, morrer por nós, para que nós possamos crer nele. E aquele que crer nele terá a vida eterna e será perdoado de todos os seus pecados, de todo. Então, o perdão é o cerne. Na verdade, o amor e o perdão são o núcleo desse plano divino. Então, quando a gente entende a graça de Deus, quando nós entendemos que Deus nos perdoou nossos pecados, muitos de nós não conseguem nem conceber isso na própria mente, porque não é na mente que nós entendemos isso. Quem nos coloca isso no coração é o Espírito Santo. Através da nossa comunhão com o Espírito Santo, ele vai colocando essa sensação e essa percepção e essa revelação no nosso coração. Então, a partir do momento que você vai vendo isso e vai fazendo a escolha certa, o Espírito Santo, como nosso mestre e professor, ele vai nos ensinando todas essas coisas. Amém? Então, esse é o recado que nós temos para hoje. Eu convido você para o nosso próximo vídeo e agradeço a sua audiência até agora. Muito obrigada e até a próxima.